Qual o impacto da reforma tributária para o e-commerce? Essa é uma questão que vem levantando aí muitas dúvidas, muitas suposições, e eu vou trazer aqui agora os aspectos gerais e como que você que tem um e-commerce ou pensa em abrir um e-commerce pode se organizar para essas mudanças, certo? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade, e o nosso objetivo aqui com o canal é trazer a informação de forma clara, aplicável no dia a dia, que o empresário entenda e ajude ele a pagar o menor imposto possível dentro da lei. Então aproveita, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, porque a gente está passando por um momento agora de muitas transições, muitas mudanças com essa questão da reforma tributária sobre o consumo. Eu vou falar já um pouquinho mais sobre isso. Para contextualizar, primeiro eu vou falar como é a tributação do e-commerce hoje, né, em geral, da circulação de mercadorias. Antes da reforma, o cenário atual, né, o e-commerce ele sofre com um sistema extremamente complexo. A gente vive essa realidade hoje em que cada venda pode envolver ICMS com regras diferentes para cada estado, PIS e COFINS, se for uma venda de serviços, a tributação do ISS em nível municipal, cada município com uma tributação específica, regulamento específico do ISS, substituição tributária, diferencial de alíquota, que é o DIFAL, obrigações acessórias para cada estado, para cada município. Tudo isso torna a operação de e-commerce um verdadeiro labirinto fiscal. A gente sabe, a gente vive essa realidade hoje, e essa complexidade ela não vem apenas dos impostos, mas do número de declarações, guias e obrigações acessórias. Muitas vezes o empresário ele tem uma ideia do que é isso, mas quem realmente operacionaliza é o contador, né? E a gente sofre um bocado com essa complexidade. Eu sempre brinco, né, que ICMS, PIS e COFINS é a tributação mais complexa que existe em termos de legislação, mas ICMS ele se torna complexo pela diversidade, por cada estado ter hoje um regulamento específico de ICMS com regras específicas, acordos que a gente precisa estar sempre revisando para ver se estão vigentes ou não, por essa questão de substituição tributária, diferencial de alíquota. Então tudo isso torna o sistema muito complexo. E com a reforma tributária, com a Lei 214, o que é que muda a partir do ano que vem e para os próximos anos também? A Lei Complementar 214, que é a lei da reforma tributária, ela marca o início da transição para o novo sistema tributário, em que a gente deixa de ter ICMS e ISS e passa a ter o IBS, e a gente deixa de ter PIS e COFINS e passa a ter a CBS. Então são 4 tributos aqui sendo substituídos por 2 tributos apenas. Mas 2026, esse cenário atual, ele continua existindo, porém a forma de rastrear e organizar as informações começa a mudar, certo? Porque o e-commerce é um dos setores com maior volume de transações e vai ser fortemente impactado pela reforma tributária, pela padronização da informação, e isso vai demandar muita organização por parte das empresas. Quais as mudanças previstas já para 2026? Primeiro, rastreabilidade total das operações. Todos os dados de venda, nota fiscal, meio de pagamento vão ser integrados ao Sistema Tributário Nacional, e isso reduz aí brechas, né, para irregularidades e aumenta o cruzamento eletrônico de informações. Segundo, padronização das informações fiscais. O e-commerce vai sofrer menos com diferenças entre estados. Isso é um cenário já previsto inicialmente, mas isso só vai se concretizar de fato quando a gente tiver a transição efetiva de ICMS e ISS para IBS, mas a gente já tem essa previsão. Uma simplificação gradual de toda essa complexidade que a gente tem hoje e uma fiscalização mais eficiente. Então são os 4 pontos iniciais aí. O varejo online vai ser um dos primeiros setores a passar por um cruzamento de dados permanente, automático e permanente. Né? Como eu falei, um volume de transações muito grande, a Receita Federal está atenta a esse nicho de atuação, né? Então, o que o seu e-commerce vai sofrer de impactos e vai precisar se organizar já a partir de 2026? Enviar informações mais padronizadas, manter cadastros atualizados com estados e municípios,
ajustar o sistema, o seu sistema emissor de nota fiscal, o seu sistema de gestão, para as notas padronizadas, tanto de produto quanto de serviço, e se habituar a organizar relatórios de transações para atender à fiscalização cruzada, certo? Então, o segredo aqui para passar com mais tranquilidade por esse período de transição é organização fiscal. Quem não tiver organização vai ter dificuldade de se adaptar ao novo modelo. E isso vale tanto para quem vende em site próprio quanto para quem vende em marketplace. O nível de organização exigido vai ser o mesmo. E a partir de 2027, o que vai mudar? Aí é que toda essa mudança se torna mais real, mais palpável, porque passa a vigorar uma alíquota teste de IBS e CBS. E aí, o que é que isso significa na prática? Uma nova nota fiscal com novos campos, uma lógica de tributação, a gente espera, mais simples, substituição gradual de ICMS, ISS, PIS e COFINS pelos novos tributos, redução das diferenças de legislação entre estados e nas vendas interestaduais. O que se prevê, né? Qual que é o cenário otimista com a reforma tributária? Fim das brigas de DIFAL, a questão de diferencial de alíquota tende a acabar. Menos guerra fiscal, porque os estados vão deixar de ter cada um a sua legislação e vão seguir uma padronização nacional. Menos exceções de ICMS, ou seja, todo esse labirinto fiscal que a gente tem hoje, a tendência é que ele deixe de existir, e menos tabelas complexas. Então a gente vê aqui um cenário, né, futuro de tributação do e-commerce com uma venda online com uma única regra nacional, isso já projetando lá para 2033, né, e gradativamente. Estados e municípios não vão poder inventar suas próprias obrigações, vai ser tudo padronizado nacionalmente. Custo de conformidade tributária, que é o tempo e o dinheiro gasto para a gente cumprir obrigações acessórias, para atender a legislação, atender ao fisco, esse custo tende a cair, a gente espera que seja de fato assim, para que nós contadores também possamos nos dedicar a uma parte mais estratégica, consultiva, de orientação ao empresário e não apenas ficar cumprindo obrigação acessória para o governo, né? Então, para nós contadores isso também é muito interessante e aí tende-se a ter um ambiente de negócios mais previsível. O cenário ele é otimista para o setor e a gente espera que siga nesse caminho aí efetivamente. E o importante para você empresário é saber que você vai precisar se organizar. Um ponto que muda, que é muito interessante, é que a tributação do IBS ela vai se dar no destino do serviço ou da mercadoria. Então isso vai ter um impacto na logística, no planejamento tributário das empresas. Muda-se um pouco, a tributação hoje ela se dá em geral na origem, ela vai passar a ser no destino. Mas isso a gente pode conversar mais à frente também. Em outros vídeos a gente está preparando uma série de conteúdos sobre a reforma tributária. Hoje é só para entender inicialmente o que muda, o que efetivamente a gente tem de impacto inicial na área do e-commerce. Tá certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a começar a entender esse cenário, como é que tá hoje a sua perspectiva com a sua empresa, o seu nível de organização para se planejar e não ter grandes surpresas aí ao longo dos anos da reforma tributária. Se tiver alguma dúvida, deixa comentário aqui nesse vídeo, pode entrar em contato com a Santa Contabilidade. A gente tem diversas empresas de e-commerce que a gente já auxilia hoje e já está auxiliando a planejar os próximos anos para que continue pagando, né, o menor imposto possível dentro da lei, se organize, tenha as informações necessárias para trabalhar de forma tranquila. Então, se esse é o seu caso, se tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.